primeiro, a presença de todos e todas que se dispuseram a vir aqui, cumprimentando todas as representações que aqui estão, cumprimentando também a UGAJOP, a Secretaria de Prevenção e Cultura e as demais representações que aceitaram vir nessa reunião pública comigo e com o vereador Ivan Moraes, né? Então, eu queria trazer alguns dados que eu anotei aqui para a gente debater brevemente, né? Primeiro, a constitucionalização da Defensoria Pública foi uma forma inovatória trazida pelo texto da Constituição Cidadã de 1988. A Constituição Federal, no seu texto original, definiu que a Defensoria é uma instituição essencial à função jurisdicional do Estado e deve ser composta por servidores públicos concursados, responsáveis por prestar orientação e defesa aos necessitados, ou seja, a toda e qualquer pessoa que comprovar hipossuficiência de recursos para arcar com os custos da advocacia privada. Desse modo, cabe à Defensoria oferecer assistência judicial integral e gratuita à população carente, né, nos termos do artigo 5º desta Constituição. Devemos respeitar e enaltecer, nesta reunião pública, o trabalho dessa instituição, que tem suas garantias firmadas na Constituição, mas que eu queria repetir uma frase aqui, uma frase que eu trouxe em outros momentos, em outros discursos dessa casa, uma frase que não precisaria mais ser repetida e que nós gostaríamos de não ouvir. Meu sonho é ser gente. Meu sonho é ser gente. Essa foi uma frase que foi dita por Rosângela Cibele, mãe de 5 filhos, uma mulher de 41 anos, desempregada, dependente química, que convive diariamente com problemas que cada vez têm se tornado mais frequente na vida dos brasileiros, a fome. Os dados apontam que 41% da população brasileira, neste período de pandemia, está vivendo em algum grau de insegurança alimentar. Desses, mais de 19 milhões estão passando fome. Os dados do CadÚnico apontam pelo menos 2 milhões de pessoas foram arrastadas para a extrema pobreza durante o atual governo de Jair Messias Bolsonaro. Se vocês lembram o caso de Rosângela, ela foi presa por furtar alguns pacotes de miojo. Não por acaso, justamente, a gente fala miojo, enfim, na verdade, macarrão instantâneo, né? É isso, para ninguém fazer propaganda, mas ela foi presa por furtar alguns pacotes de macarrão instantâneo, que foi o produto, que foi a empresa que mais cresceu economicamente na pandemia, por ser um produto barato. E, veja, vamos pensar que a gente está falando aqui, ó, justamente que o número de pessoas vivendo em extrema pobreza passou de 14 milhões no Brasil. Isso não são números, né? Os dados estatísticos, eles não podem ser olhados de maneira fria. Isso são mães, são mulheres, são pais, são pessoas idosas, na sua maioria negras, empobrecidas, que vivem em periferia, que estão desempregadas ou desalentadas, que nem sequer têm a oportunidade de trabalhar. Um outro dado que assusta, que eu queria trazer para o debate, é um dado que particularmente me choca, aqui no estado de Pernambuco. Em 2020, no apogeu da pandemia do Covid-19, que não foi só uma crise sanitária, é uma crise que trouxe consequências econômicas e sociais profundas, uma verdadeira crise humanitária. Veja que dado assustador. Uma pesquisa aponta, feita pelo CAGED, que de setembro a dezembro de 2020, 99,5% dos empregos formais perdidos no Estado foram perdidos por mulheres. O desemprego no Brasil,
nós passamos de quase 15 milhões. Tem o rosto de uma mulher negra de baixa escolaridade. Então, não por acaso que todos os dias, quando ligamos a TV e abrimos os jornais, se multiplicam o número de notícias sobre miséria. Miséria extrema. Todo mundo aqui entristeceu seus corações vendo pessoas na fila para pegar restos de carcaça de frango, restos de ossos. É um avanço e o peso que a miséria traz dentro do Brasil, que é um país tão desigual. Se olharmos atentamente a nossa cidade, vamos observar nitidamente o aumento da população em situação de rua. É assustador andar no Recife hoje. O que antes era localizado em algumas áreas da cidade se espalharam, aumentou. Também vamos olhar muitas pessoas que passaram a voltar os sinais, lotarem os sinais. Quantas plaquinhas a gente está vendo cotidianamente dizendo: eu estou com fome, eu estou com fome. Ano passado, ironicamente, no dia que celebramos a data de erradicação da pobreza, saiu no Jornal do Comércio a seguinte matéria: triste avanço da miséria, que aponta que aqui no estado houve um aumento de quase 30%, 27,7% de palafitas. Finalizo a minha fala lembrando que em novembro do ano passado o STF decidiu que os municípios podem criar leis que instituem serviços de assistência jurídica, o que coloca a Defensoria Pública em uma situação bastante delicada. E o que é que a gente vem fortalecer com essa, qual o objetivo aqui de estarmos aqui reunidos debatendo esse tema, né? Em resposta a isso, a Associação Nacional de Defensores e Defensoras Públicas e a Defensoria Pública da União sustentaram que a possibilidade de criação das assistências jurídicas municipais pode enfraquecer as defensorias existentes e impactar, inclusive, no orçamento que é destinado para esses órgãos. Sabemos aqui dos constantes ataques à Defensoria Pública do Estado de Pernambuco e que diversos outros estados também vêm sofrendo com esse ataque. Queria aqui me solidarizar e dizer que nós estamos juntas e juntos numa luta por uma defensoria pública que seja forte, livre, independente e capaz de atuar de maneira autônoma em defesa dos que mais precisam. E se estamos aqui hoje é porque nós precisamos ampliar esse debate e fazer com que esse debate chegue ao conjunto da sociedade para entender que isso enfraquece não só uma instituição, isso enfraquece a estrutura do que achamos e chamamos de Estado democrático e direito numa jovem e frágil democracia.